Nosso irmão Angel que perdeu a mãe, mas essa é a vida, infelizmente. E Provérbios capítulo 10, versículo 28. Já preguei essa palavra há alguns anos atrás. Eu continuo dando ênfase nessa palavra porque eu gosto de falar um pouquinho sobre relacionamentos. Isso me impressiona. E nós somos seres que fazem parte de família, de amizade, da igreja, que se relaciona. E não é fácil manter relacionamento. Não é. Você casar é muito fácil. Eu costumo falar para meu filho, se você quer casar, eu te caso agora. O maior desafio é manter casamento. Esse é o outro desafio. Relacionamento, você faz amizade. Agora, depois do culto, aqui mesmo, você pode fazer amizade. Qual é o maior desafio? Manter essa amizade. Você olhou para uma mina aqui, olhou aqui, uma mina aqui. Aqui tem as meninas que são muito bonitas, aqui da Batista Pneu, Vicente Carvalho. Você olha para ela e fala que, nossa, que gata. Aí aquela menina que veio, olha para o menino que fala que gato. Nossa, gato da Batista Pneu, Vicente Carvalho. Amém. Qual é o maior desafio? Manter. Não é fácil. Não é fácil. Então, vou trazer mais uma vez essa palavra aqui para a gente compartilhar. Provérbios, capítulo 10, versículo 28. Palavra que tem como tema esperança e expectativas. Ou vice-versa. Expectativas e esperança. Aqui em Provérbios capítulo 10, versículo 28, diz: a esperança do justo é alegria, mas a expectativa ou a expectação dos ímpios perecerá. O segundo texto é que está em Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. Diz: quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram. Ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Versículo 48 diz que Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, aqui estão a minha mãe, os meus irmãos. Versículo 50 diz: pois quem faz a vontade do meu Pai que estás no céu é o meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. A esperança adiada faz adoecer o coração. Você recebe uma promessa, alguém promete alguma coisa para você. Porém, isso não aconteceu. Dói no coração, né? Hoje a gente, às vezes, tem muitas frustrações, não é com todos, né? Mas com alguns políticos aí que prometem mundo e fins, e promete, e aí a gente acaba criando aquela expectativa. Infelizmente, nem toda promessa é cumprida, a gente cai naquela maior frustração, né? Provérbios capítulo 13, versículo 12 diz: a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore da vida. No texto que nós lemos aqui, de Mateus, nesse contexto, a família de Jesus estava com esperança ou expectativa. A família de Jesus ia visitar o irmão. Inclusive, a mãe estava nesse grupo da família de Jesus.
Ele estava querendo visitar a Jesus. Ele tinha o quê? Não era esperança que ele tinha. Ele tinha a expectativa que o nosso filho, com certeza, vai nos receber. Vai receber a gente. Ele estava com expectativa e não com esperança. E a Bíblia diz, em Romanos capítulo 5, versículo 5, que a esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração. A esperança que você tem, que você coloca em Deus, por mais que seja demorada, não te deixa decepcionada, não te deixa frustrada, não vai te deixar na mão, mas a expectativa sim. Criar expectativa em alguém é algo que você não tem base, vai ser frustrado. A esperança não. A esperança pode demorar por muito tempo, anos e anos. O exemplo que nós temos disso aqui, Deus dá a promessa para Sara e Abraão que teria um filho. Passou anos e anos. Por que Abraão recebeu filho e Sara receberam filho? Porque eles tinham esperança em Deus. Passou um tempo, anos e anos e anos, não era expectativa, era esperança, porque ele tinha recebido a palavra da parte de Deus, que vocês terão filhos. E ficaram esperando, passou o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto, 10 anos, 15 anos, esperançosos, dizendo, vamos ter um filho. Por que essa esperança? Porque Deus promete, Deus não pode mentir. A gente vai continuar esperando, não importa o tempo, e essa é a esperança que a gente precisa ter. Você está esperando de uma promessa da parte de Deus. Deus não é político, com todo respeito ao assunto político. Deus não é político. Deus não é o homem para mentir. Se ele falar para você que você vai casar, você vai ter o seu negócio próprio, se você vai viajar para outros países, se a promessa vai se cumprir, se ele falou sobre isso, não seja incrédulo, se apega nessa esperança. Não dependa das circunstâncias. Viva de fé em fé. Passou o ano, continua acreditando. Passou o tempo, continua acreditando. Choveu e inundou toda a cidade de Guarujá. Eu creio que a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. Isso é esperança. Eu não olho para a direita nem para a esquerda, continuo olhando para Deus, porque Deus prometeu e aquilo que Ele prometeu vai se cumprir na minha vida. Isso aí é ter esperança. Amém? E não é expectativa. A família de Jesus, ele estava com expectativa e não esperança. Mas as expectativas decepcionam. Ao exemplo de Jesus, que ele estava falando do reino de Deus, numa casa, pregando a palavra, fazendo a vontade do seu pai, fazia aquilo que o seu pai queria que fosse feito, agradar ao seu pai, envolvido com a obra, era a sua realização. Qual era a expectativa dos irmãos e a mãe de Jesus Cristo? Com que sentimento saíra da visita? Nossa, o nosso filho, o nosso irmão vai nos receber, quem sabe vai fazer café para a gente, vai oferecer janta para a gente. O nosso filho, meu filho, vai me receber hoje, com tanta pompa. Nós somos a família. E Jesus, quando chega lá, toda a família, e hoje a gente faria o seguinte, Jesus estava muito mal criado. Não recebeu a família dele. A mãe não recebeu. Ele chega a dizer que o meu pai e minha mãe é aquele que faz a vontade de Deus. Não somente vocês que estão aqui. Imagina como que eles retornaram. Resmungando, batendo o pé, falando. Falei, o que houve com esse menino? O que aconteceu com ele? Nós não somos mais da família. Porque simplesmente eles criaram expectativas nessa visita. A família de Jesus saiu frustrada, decepcionada, ficou triste. E em muitos casos,
a causa das frustrações que eu e você carregamos, em muitos casos, a causa da maioria das decepções que a gente carrega, sentimento de chateações que a gente tem no coração, em muitos casos, os ressentimentos, mágoas, problemas nos relacionamentos, que são expectativa que você cria em torno de uma pessoa que não pode te dar o que você quer, o que você espera. Você olha para uma pessoa X, tal, falou, puxa vida, esse camarada aqui, se for cumprimentar ele, olha o tamanho dele, olha o jeito dele, deve ser rico. Olha aquela moça, olha aquele menino, deve ser bonito. Deve estar disponível, se chamar ela, se falar com ela, estará sempre disponível. E você cria isso na sua cabeça, na sua mente. Quando você vai cair na realidade, não é isso. Criou expectativa e ficou frustrado. Se arrepende daquilo que você criou. Essa tem sido uma das razões de muitas frustrações e pessoas se frustrando com Deus. Pessoas estão vindo na igreja, ao invés de crer, ter esperança, não, tem expectativa. Esse ano, não, eu só vou na igreja e vou lá, vou casar, vou achar uma menina, eu vou lá, vou arrumar um emprego, vou lá, vou comprar uma casa. Cria aquela expectativa que não tem nada a ver com a vontade de Deus. E chega aqui, com base nessa expectativa, quando não acontece nada, sai daqui frustrado. Sai daqui frustrado. Essas expectativas é a mesma coisa. Isso tem sido também as razões, uma das razões de frustrações ou das frustrações de muitos maridos com mulher com quem casou. Antes de casar com a minha esposa, eu falava para ela, vou casar com você, vou te dar tudo que você precisa. Tudo. Olha, a boca fala, qualquer coisa. A gente vai viajar muito para a Europa. O que ela fez? Acreditou. Você vai ter tudo que você precisa. A gente vai falar no meio de besteira, sem noção. As meninas se caem muito na conversa de homem, com base na expectativa. O homem vai falando um monte de coisa para você, vai falando. Você é muito linda, você é a moça mais linda do Brasil. Ela se acha, sabe nada. O último bolacha do pacote. Você é a moça mais linda do Brasil, do Guarujá. E aí vai prometendo aquilo, vai te enrolando. Expectativa. Casa. Vai chegar em casa, não sabia que tem que comprar sabão em pó toda vez que você vai para o mercado. Há alguém que fala para mim, não esquece sabão em pó, cloro, não se esquece comprar Cândida. Também tem isso no casamento. Não esqueça isso não. Quando você cai na real, você fala, meu Deus do céu, isso é casamento? É casamento também. Expectativa de muitas meninas com os homens, ou homens com as mulheres. Expectativa criada dos pais com os filhos. Eu vou ter meu filho vai ser isso, vai ser embaixador do Brasil, meu filho vai ser isso, aquilo. Meu filho vai ser jogador de futebol, vai ser médico, vai ser aquilo, e vai me ajudar muito quando ele crescer. O filho cresce, casa, pega os pais, coloca no asilo, esquece de você. Expectativa. Você fica imaginando, puxa vida, criei filho. Criou filho. Mas por que me colocar no asilo? Expectativa que tu colocou. Expectativa. Os filhos com os pais que nós criamos, de algumas pessoas com os políticos. Muito de nós estamos frustrados com os políticos. Por quê? Eu vou votar
porque vai mudar, vai melhorar isso. Votou nele, votou nela, mudou o quê? Expectativa que você criou. De alguns irmãos com os outros, como eu falei aqui, você olha aqui entre nós, você vê aqui alguns líderes, os irmãos aqui do louvor, os irmãos aqui da atalaia, recepcionista, trabalhando aqui, os diáconos, você olha para aquele irmão, você fala, poxa vida, o Tite tem cara de rico. No final do culto, vou pedir para ele fazer pix de R$5.000 para mim. Aí você vai, termina o culto. Eu falei que Tite, dá para fazer uns pix de R$5.000? Aí a Marcele vai orar para a sua cabeça. Expectativa. Você criou. Isso é verdade? Não tinha nada a ver. Você que criou isso. Você que olha para aquela pessoa, fica pensando que aquela pessoa é rica. Fica vivendo debaixo das expectativas. Das ovelhas com os pastores. Algumas ovelhas olham para o pastor e dizem que o pastor vai ser meu melhor amigo, vai ser minha mãe, meu pai, o irmão que não tive, esse vai ser meu pastor. O pastor te corrige, o pastor te educa, o pastor te ensina, cuida de você, não faz e não fala o que você quer, o que você deseja, você criou aquela expectativa e de repente não é correspondida. O que acontece? Frustração. Nossa, esse pastor não me ama. Que você colocou na sua cabeça que o pastor seria o seu pai, sua mãe, o seu tio, que você não teve. Expectativa de pastor ou das ovelhas com o pastor e também dos pastores com as ovelhas. E alguns de nós olhamos para alguns dos nossos irmãos, amigos, fala que aquele irmão, aquela irmã, aquele casal, poxa vida, vai fazer bolo para mim todo domingo, bolo de milho, expectativa. E não acontece isso. Como que a gente fica? Expectativa de amigos até dentro da família. Como acabei de falar aqui, todas as pessoas frustradas por causa das expectativas, elas desanimam. Eu olhei, bati um olhar, aquele camarada, criei expectativa, não aconteceu. Vou me frustrar juntamente com frustração, desanimo. Juntamente com frustração, eu vou desistir de continuar andando contigo. Eu vou desistir de continuar acreditando de fato que você é essa pessoa. Eu vou largar de tudo, para com tudo, porque esperava de você. Mas não foi descobrir, não é? Esperava de alguém e não foi aquilo que esperei tanto. Se era amigo, a partir daquele momento você não vai querer mais ser amigo daquela pessoa. Se era casado, a partir daquele momento que as expectativas são frustradas, você pede divórcio. Não é isso que eu queria de você, que esperava de você. Vamos parar por aqui. Se estava com um grupo do WhatsApp, você sai no grupo do WhatsApp. Tinha a expectativa nesse grupo que todo mundo ia me amar, me cumprimentar, me entender, me ouvir. Mas não. Vou parar. Eu vou desistir desse grupo. Se estava envolvido com algum ministério, algum trabalho na igreja, por causa de falsa expectativa, o que vai acontecer? Você vai ter que desistir. Desiste de frequentar a igreja, desiste de vir para os cultos, desiste de orar, desiste para tudo. E aí a palavra que está na moda hoje, e diz, e termina dessa maneira: o meu ciclo acabou. Mentira! Não é ciclo que acabou coisa nenhuma. Ficou chateado porque criou uma certa expectativa no grupo, naquela pessoa, naquela igreja, naquela pessoa. E aí as expectativas não foram correspondidas. E diz o seguinte: meu ciclo acabou aqui. Mentira. Hoje está tudo mascarado no ciclo que acaba. Meu ciclo está acabando.
Infeta essa palavra, tem que palavra que é uma moderna, não sei de onde saiu essa palavra, que não está na Bíblia. Todo mundo fica falando de ciclo. E coloca Deus em cima do ciclo. Que Deus falou para mim, Deus falou com você, que o meu ciclo acabou aqui. Mentira. E que você foi frustrado por causa das suas expectativas que você criou, que você levou na cara. A família de Jesus colocou muitas expectativas. Quanto maior foram as expectativas, maior serão as frustrações. Por que nos frustramos? Por que nos decepcionamos em muitos relacionamentos? Porque na maioria das vezes nós criamos uma falsa imagem da pessoa. Como eu falei aqui no início, você olha para o ambiente nosso aqui, algumas pessoas são bem simples, a maioria aqui, todos somos simples, mas você vai ficar olhando para cá, olhando para lá, você fica, puxa vida, aquele eu acho que deve ser linda, aquele aí deve ser bonita, aquele deve ser empresário. Não é, você que está, é a sua imagem que está criando uma falsa personagem que não existe. Uma das vezes que foi comprar pão na padaria, lá do Rei do Trigo, a pessoa lá me conhece, a maioria me conhece lá, e foi lá atendente, me atendeu, de repente eu comprei pão e olhou para mim e perguntou, você é um juiz federal? Não? Juiz federal? Por quê? Você tem cara de um juiz. E aí se fosse alguém pentecostal, eu diria, isso é profético, toma posse disso aí. E tomou posse. Expectativa de uma pessoa que não te conhece. Olha para você e cria uma imagem que não existe. Você é uma pessoa bem simples, uma pessoa honesta. Você é uma pessoa humilde até. Não que seja errado, seja rico. Não. Mas que a maioria de nós criamos imagens de personagens em nós que não existem. As pessoas inventam, ficam olhando para fulano de tal, ficam olhando para fulano de tal. Não, aquele aí deve ser lindo, aquele aí deve ser modelo. Aquele aí, não é. Conversa com ela, conversa com ele. Aquele aí deve ser arrogante, olha o cara dele, nariz empinado. Você que está criando essa imagem, não há um nariz empinado aqui. Só você de olhar aquele rapaz, aquele moço, você olha aqui, nossa, cara exibido, não fala com ninguém. O pior, o cara passa perto de você, não cumprimentou. Já viu? Deus confirmou. Ele passa perto de mim, não cumprimenta, nem fala com ninguém. Olha, mas o cara é bem simples, conversar com ele. O cara é bem honesto, o cara com maior simplicidade. Pode te atender, pode conversar contigo, pode dar risada, tirar sarro juntos. Não tem nenhum problema. A gente fica criando essa imagem falsa de personagens ocultas que não existem. E também que não nos atendem de acordo com a nossa expectativa. O que acontece? Frustrações. Eu fui na PNE, olhei para uma moça, olhei para um rapaz, olhei para o pastor, olhei para fulano e tal. Nossa, eu achava que era isso, era aquilo. Não foi, não é. Frustração. Vou procurar outra igreja, vou procurar outro lugar. Expectativas que não são atendidas. E como a gente se sente? Nos magoamos, nos chateamos, nos sentimos humilhados, desprezados, decepcionados. E algumas pessoas que nos machucam com falsas expectativas. A primeira personagem, ou a primeira pessoa que você coloca em expectativa e se frustra, é você mesmo. Em meio a tanta gente que nos rodeiam, a primeira pessoa que te frustra, dentro dessa lista que a gente quer colocar aqui, é você mesmo que se frustra. Você se frustra. Você cria expectativa em você. Você cria expectativa na sua vida. E você se frustra porque não são alcançadas suas expectativas e você se magoa com você mesmo. Jeremias capítulo 17,
verso 5. Jeremias 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no que faz daquilo que é mortal a sua força e afasta do Senhor o coração. Maldito o homem que confia no homem. Eu no começo entendia dessa maneira, interpretava literalmente esse texto sem entender o contexto desse versículo. Maldito o homem que confia no homem. Então apontava o dedo qualquer homem que estava na minha frente. Apontava o dedo, é você. Não posso confiar em você, não posso confiar em você, não posso confiar. Mas o contexto desse versículo diz o seguinte: maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia aqui, em você. Você cria uma expectativa em você. Aí você se frustra, porque não conseguiu alcançar essa expectativa. O que acontece? Você se mata, se acaba com você mesmo. Fica triste com você mesmo. Porque confiou muito em você mesmo. Você disse que esse ano seria diferente. Esse ano vou ser mais perfeito. Esse ano vou ser mais santo. Esse ano eu nunca vou falhar. Não vou faltar do culto. Vou fazer tudo perfeito. Eu vou ser honesto, verdadeiro com todo mundo. Vou ser honesto. E agora, todas as suas expectativas em torno de você foram por água abaixo. Por quê? Porque você não conseguiu se realizar. Aí você fica magoado com você mesmo. Você olha no espelho e diz que não quer mais, não vou me perdoar. Nem vou olhar no espelho. Vive com vergonha de si mesmo. Aí começa a se auto-sabotar. Eu não presto para nada. Eu não sou nada. Eu sou um Zé Mané. Por que tudo isso? Essas desqualificações. Você criou uma expectativa que em você ia realizar tanta coisa. O que você colheu é desgraça, frustrações, atrás de frustrações. O que você precisa, pastor? O que eu preciso? Você precisa se perdoar. Tem muita gente que não consegue se perdoar. Porque fez um monte de coisas que não esperava que pudesse fazer, mas olha para si e carrega frustração. Carrega a frustração de amigos, da família, e não consegue se perdoar de jeito nenhum. Não quer. O que acontece? Porque começa a colocar na cabeça ou na sua cabeça que eu sou uma pessoa perfeita. Mas você não é perfeito, irmão. Você também pode errar. Você também pode errar, pode falhar. Se perdoe. Se não conseguir realizar o que você prometeu em realizar, se perdoa, se ame, se amar e se cuidar. O segundo grupo onde você cria expectativa e sofre muita decepção é a família. Isso eu acabei de falar sobre isso. É na família onde o marido cria expectativa na esposa, ou vice-versa, onde os pais nos filhos, os filhos nos pais. Quantos pais que de repente aí criaram expectativa, falei sobre isso, criaram expectativa nos filhos, filho nos pais. Hoje, alguns filhos dizem, se pudesse trocava de pai, trocava de família, porque esperava alguma coisa da minha família, do meu pai, da minha mãe. Infelizmente, estou decepcionado com a minha família. É assim que a gente vive. O terceiro grupo onde você tem muitas expectativas é amigos, é grupo de amigos e igreja. Amigo de futebol, amigas do chá, amigos de churrasco. Aquele amigo que você ajudou, aquele amigo que você estendeu a mão, amigo que você recebeu na sua casa.
os irmãos em Cristo, aqueles que você achava perfeito, aqueles que a gente esperava de tudo, de amor, do perdão, da perfeição, a ajuda, aonde as ovelhas se decepcionam com os pastores e os pastores com as ovelhas porque criaram falsas expectativas. Jesus nos ensina praticamente sobre essa questão de criar expectativa. Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra, ele não criava expectativa nas pessoas, mas tinha esperança. Jesus não tinha expectativa nas pessoas. Por quê que ele não tinha expectativa nas pessoas? E porque ele conhecia o coração do homem. Ele conhecia as pessoas. Sabia quem é o ser humano. Então não criava expectativa em homem, nenhum ser humano, não. Podia criar esperança. O fato de conhecer o ser humano, Jesus viveu em paz com o Pai e com todo tipo de relacionamento que ele criou. A palavra de Deus nos ensina a ter esperança em Deus e não expectativa. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, nós lemos. João capítulo 2, versículo 24 a 25, o texto que acabei de citar aqui. Jesus não tinha expectativa no homem, porque versículo 24 diz, porque Jesus conhecia o homem. Quando Pedro negou a Jesus, quantas vezes que Pedro negou a Jesus? Quantas vezes? Jesus não se surpreendeu. Ah, meu marido me traiu, minha esposa me traiu, minha namorada me traiu. Para você é uma surpresa, mas a Deus não se surpreendeu não. Porque Deus nos conhece, Deus nos vê. Aquela pessoa estava tão empolgada, amiga da gente e tal, andava junto, fazia 1001 promessa, de repente mudou de lado. Para nós que somos seres humanos, nos surpreendemos sim, nos surpreendemos muito, mas isso não surpreende a Deus, porque Deus conhece a você, Deus conhece aquele que te trai, que fala mal de você pelas costas. Deus conhece e sabe muito bem aquele que te abraça, te beijam, aquele que te elogiam, te aplaudem com falsos aplausos. Deus sabe tudo, todos eles. Você se estranha, se assusta, porque levou fora, porque você foi decepcionado. Isso não decepciona, melhor, Deus, isso não surpreende a Deus. Também não se surpreendeu Jesus quando ele foi traído, ou quando foi traído sim pelo Judas. Quando Jesus foi traído pelo Judas, ele estava lá no jardim de Getsemane. Quando apareceu lá no meio dos soldados e vieram prender Jesus. Como é que Jesus chamou a Judas? Do que ele chamou? Ou de quem é? De quem que ele chamou Judas? De quem que Jesus chamou de Judas? De amigo. Por que ele chamou de Judas de amigo? Por quê? Chamar um traidor de amigo, chamar de um amigo seu que te traiu, que te vendeu, que te apunhalou pelas costas, de amigo. Chamar de uma esposa que traiu você. Chamar de um rapaz, de um homem que traiu você como mulher. Chamar ele de amigo, isso aí é coerente, é lógico? Não é. Mas quando a gente olha para Jesus chamando de Judas de amigo, por que ele chama de Jesus, de Judas de amigo? Porque cada um dá o que tem. Repita comigo, cada um dá o que. Mais uma vez, cada um dá o que. Tenta imaginar aqui o irmão Renan aqui, ele está bravo comigo, com raiva, tá? Porque Santos perdeu, aquela coisa toda, aí eu vou cumprimentar ele, abraçar ele,
ele fala para mim, pastor, sai para lá. Falei, vou falar com ele, amigo. Eu falei, pastor, não quero, sai para lá. Ele não pode me dar o que ele não tem. Eu estou chamando ele, estou amando ele, porque eu dou para ele o que eu tenho. O que eu tenho? Tenho alegria. O que eu tenho? Tenho amor. O que eu tenho? Estou em paz. Quando você estiver andando para cá e para lá, é comum a gente cumprimentar pessoas, até dentro da igreja, e a pessoa não te responder de acordo com aquilo que você cumprimentou ele, ou de acordo com aquela postura que você cumprimentou ele. Fica em paz. Algum tempo atrás, falava com alguns amigos aqui, que a gente morava, antes de morar nesse prédio que a gente está morando hoje, morávamos num prédio que era de porte média. E naquele prédio, os moradores eram de nariz empinado, literalmente. Até tinha traficante naquela época, foi preso. O homem que vendia pó morava naquele prédio. Foi saber disso depois que saiu do prédio. Mas gente de nariz empinada entrava com mala, tudo bonitinho, chiquérrimo, no elevador. Você cumprimentava, bom dia, boa tarde, boa noite. Não respondia para você. Falava, a paz do Senhor. Não respondia para você. Isso me entristecia? Não. Por que não me entristece? Quando eu dou paz para uma pessoa que não quer responder, quando eu cumprimento com alegria uma pessoa que não quer corresponder com aquele cumprimento, quem está mal na fita? Eu ou ela? Ela, porque ela não pode me dar o que ela não tem. Você cumprimentou uma pessoa e ela não responde para você. Fica tranquila. Fica tranquila. Porque cada um de nós só pode dar o que tem. Coloca isso na sua cabeça. Coloca na sua cabeça isso. O incrédulo que está cheio de demônio, cheio de orgulho, cheio de doidice, não vai te cumprimentar com paz, porque não tem. Não vou falar para você amor, olha, ou amigo, não. Porque não tem. Regra da vida. Cada um dá o que você tem. Isso que você vai dar. Isso que você vai dar para a sua família, para os seus amigos, isso que você tem. Que você tem. Estou com cara fechada, estou assim desse jeito. Esse é o meu jeito. O seu jeito é de mal criado. Se você não tem o que você me dá, eu tenho o que posso te dar. O que? A paz, a alegria, o amor de Cristo, que é derramado pelo Espírito no meu coração. Eu te dou de graça. Porque observando esse texto que nós lemos aqui, ou que citamos, Jesus não mudou a sua essência por causa da traição sofrida. Não mudou. Pastor, me decepcionaram. Pastor, me apunhalaram. Eu não vou mudar a minha essência por causa de outra pessoa que me decepcionou. Não vou continuar, não vou mudar, perdão. Eu vou continuar sendo um homem caráter, o homem que ama, o homem que abraça. Pastor, mas falaram de você. Não tem problema, quem falou são eles. Eu não posso mudar o meu caráter, a minha essência, por causa dos outros. Jesus não mudou a sua essência por causa de Judas, por causa de Pedro. Não mudou. Ele continua sendo a mesma pessoa. Porque quem está fechado contigo, em todos os momentos estará contigo. Estará contigo em tempos ruins, em tempos bons. Repita comigo, quem está fechado comigo em todos os momentos estará comigo. Os tempos bons e nos tempos ruins estará comigo. Estará com você. Quem está presente no dia da sua crucificação? Ou melhor, quem estava presente no dia da crucificação de Jesus? Lá na cruz. Quem estava lá? Maria, João,
e o seu irmãos estavam presentes. Em pé, junto à cruz, Jesus estava a sua mãe, a irmã de Jesus, de sua mãe, a mulher de Clopas, chamada Maria, e Maria Madalena. Vendo ali a sua mãe ao lado dela, o discípulo a quem ele amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, aí está o teu filho. Então disse ao discípulo: aí está a tua mãe. E aí, a partir daquele momento, o discípulo manteve-a sob o seu cuidado. João capítulo 19, versículo 25 a 27. Eu gosto muito de falar sobre relacionamento, como citei no começo, porque tem me ensinado muito. Também importante de saber que se relacionar porque fazemos parte de uma sociedade e somos decepcionados, somos acusados e sofremos bullying de alguma forma, mas eu preciso manter a minha essência no meio de tudo isso. A expectativa causa decepção, porque é muito egoísta, não me satisfez. A expectativa, ou atrás de uma expectativa frustrada, há um sentimento de rejeição dos pais, da família, de amigo, de um divórcio que eu tive, de uma decepção no relacionamento afetivo, de um ex ou de uma ex, que você está querendo substituir, e aí a expectativa te machucam. Atrás de uma expectativa frustrada há uma carência afetiva, carência de um pai, uma pessoa que não teve pai, mãe assistida. Ela se torna muito possessiva, ela cria a expectativa em alguém, vai com tudo, ou no marido ou na esposa, porque na infância, a pessoa, você, eu, ou quem sabe, você foi rejeitada, não teve a presença do pai, nunca ouvi do seu pai que te amava, nunca ouvi, da sua mãe que ele te amava. Você cresce, começa a se desenvolver e começa a tentar procurar a carência. A sua carência começa a te levar a procurar alguém ou algo para preencher esse vazio dentro de você. Vazio que a sua família deixou, que o seu pai e a sua mãe deixaram. Porque você nunca foi abraçado, nunca foi cumprimentado. De repente, quando você não é cumprimentado num ambiente como esse, você sai daqui frustrado. De uma carência que você criou, que a vida te criou, e por causa de falta do pai, da mãe. Atrás de toda a expectativa há a ausência de identidade. A pessoa que não tem nenhuma definição, não sabe quem é. Atrás de toda a expectativa frustrada há espírito de religiosidade, que se decepciona pelos defeitos de todo mundo. Fala mal de todo mundo, critica demais. Atrás de uma expectativa frustrada, a mágoa, a ira, feridas emocionais, traumas do passado. Criar falsa expectativa em torno de qualquer pessoa pode causar tristeza, murmuração e pode acabar com qualquer relacionamento dentro do grupo, na igreja e na família. Jesus não tinha expectativa na multidão. Por quê? Porque ele conhecia a multidão. Houve um dia, Jesus estava tomando ceia, que a gente vai tomar daqui a pouco. Estava junto com seus discípulos. Ele sabia praticamente que um deles ia trair ele. Um de vocês vai me trair. Num ambiente como esse, a gente está todo mundo aqui bonito, cheiroso. Todo mundo está maravilhado, tá? Ninguém sabe o coração, ninguém conhece o coração do outro. Ninguém. A gente mantém uma aparência linda, que chama atenção, razoável. Mas só Deus que conhece o meu coração, que conhece o seu coração.
Quão tão fácil a gente desfazer a amizade. Quão tão fácil, muitas vezes, a gente se machucar com pessoas. Ou a gente machucar as pessoas, a qual nós criamos expectativas. A gente guarda mágoa, rancores, tristezas, que perpetuam na nossa alma, sem noção de pedir perdão para ninguém, porque estamos nos ferindo. A mágoa guardada por muito tempo, o ressentimento guardado por muito tempo, atrai doenças, atrai entidades malignas que te machucam, que acabam com a sua vida. Vamos colocar em pé. Feche os olhos para a gente orar. Expectativa e esperança. A escolha é sua.